consigam assistir a palestra, tá? Só por isso que a gente atrasou, então desculpa porque vocês chegaram no horário, né? Estão esperando a gente começar, então só para esclarecer o porquê desse atraso, tá bom? Pode começar que aí eu vou fazer a introdução. Já? Boa tarde! Boa tarde! Pessoal, que bom ter vocês aqui, né? Hoje, sabadão, vocês podiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês estão onde? Na palestra, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Grazi, sou psicóloga há quase 13 anos, tá? Sou especialista em saúde mental e sou especialista também em dependência química, né? Atuo na área de álcool e drogas há mais de 8 anos. Esse projeto, né, inclusive esse mês completa 1 ano, né? Tem rostinhos já conhecidos, que já me conhecem, né? Temos uma querida que nunca falha, que está em todas as palestras, coisa boa, mas o projeto nasceu há 1 ano, então todo mês nós temos uma palestra mensal. Queria eu poder ter uma palestra a cada 15 dias, que eu ia ficar feliz, mas tá bom, já temos esse espaço, né? Essa parceria com a paróquia, né? Padre Sivaldo cedeu esse espaço para que a gente pudesse, né, cuidar um pouquinho da saúde mental, que é importante. Então, assim, para quem não conhece o projeto, seja bem-vindo. Mês que vem vamos ter outro profissional, outro tema, e assim a gente vai caminhando, tá bom? No começo eram poucas pessoas, e aí aos poucos foi aumentando, né? E hoje o número de inscrição, assim, bateu a meta de todos os outros meses anteriores. Fico até emocionada. E hoje nós vamos receber essa profissional muito maravilhosa, que é minha xará, gente, é outra Grazi. Vocês vão falar assim, Grazi, aí eu vou olhar, e não vai saber de quem está falando, né? Vem, Grazi, vem pra cá. Vamos bater palma pra ela? A Grazi, pessoal, ela tem 6 anos, né, na área da psicologia, e ela vai falar com a gente hoje sobre um tema assim muito atual, né? É um tema que nunca passa, que todo mundo passa e que muitas vezes a gente tem dúvidas e não sabe a quem recorrer, né? Então a Grazi, ela veio para falar sobre ansiedade. Ano passado a gente falou sobre esse tema de forma breve, né? Mas hoje vai ser um momento focado, específico, para a gente trabalhar isso. Então, se você tem alguma dúvida, quer conversar com a Grazi no final, estamos aqui para lhe ouvir e para te ajudar, tá bom? Então vamos, assim, dar boas-vindas para a Grazi, né? E a partir de agora é com você, minha amiga. Obrigada. Só vai arrasar. Bom, eu sou Graziele, minha xará, né? Já fui apresentada. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Alguém ansioso por aqui? Além de mim, alguém ansioso? Como a Grazi falou, eu tenho 6 anos de psicologia clínica, muito feliz na área, gosto do que faço. Sou especialista em neuropsicologia, então vocês vão me ver falar algumas vezes aqui sobre neurônio, sobre cérebro, que vai ajudar também a compreender melhor aspectos ociosos, porque nós somos uma máquina, né? Um corpo completo, e a gente precisa investigar isso daqui quando alguma coisa não vai bem. Então, fiquei lisonjeada quando a Grazi me convidou para falar de um tema tão atual e tão importante quanto é a ansiedade. Hoje a gente já sabe, de acordo com a OMS, que 30% da população mundial está acometida por essa patologia. Então é muita gente. Suponho que aqui nesta sala, além de mim, alguém também já passou por isso, né? Alguém aqui tem ansiedade? Alguém aqui? Bom, tá. Eu vou usar esse iPad aqui, gente, a mesma coisa que está lá. É porque além da ansiedade eu tenho a questão da visão. Eu enxergo de longe, mas está tudo certo por aqui. Então aqui eu perguntei se alguém aqui já sentiu ansiedade. Levante a mão. Ih, muita gente. Na hora que eu pedi para vocês levantarem a mão, teve algum pensamento no sentido assim, ai meu Deus, o que vão pensar quando eu levantar a mão? Vocês pensaram? Devo me julgar? Eu não fiquei não. Não? Ai, então que bom. Então já vamos pensar que aí já não tem uma ansiedade tão evidente. Então, um dos critérios que a gente analisa sobre a ansiedade é justamente esse pensamento. Será que está todo mundo me olhando?
pensar que eu sou maluco, né? Às vezes, geralmente são esses pensamentos. Quando a Grazi me convidou para participar dessa palestra hoje, a primeira coisa que eu vi, eu pensei, será que eu dou conta? Eu tenho dificuldade de falar em público. Será que é possível? E aí eu senti aquele apertozinho no peito, aquele estômago cheio de borboletas e fiquei parada. Primeira alternativa, vou dizer que não tenho agenda, estou muito ocupada. Até demorei de responder, porque uma das respostas do nosso corpo frente a um evento como ansiedade é a esquiva, a fuga. Por isso que muitas vezes, quando nós temos ansiedade sobre algum aspecto, a gente tende o quê? Procrastinar, fugir. A gente não quer lidar com aquilo que é ruim, porque as sensações físicas e emocionais, elas são realmente desafiadoras, elas têm um impacto significativo no nosso dia, no nosso corpo, na nossa saúde. E na nossa sociedade também, porque teoricamente a gente fica um pouco mais mal-humorado, né? Um pouco mais irritadiço, e por aí vai. Então, para evitar todos esses cenários, a gente faz o quê? Foge, que foi o que eu tentei fazer. Mas aí eu parei, pensei, falei, por que não, né? É tão importante, eu trabalho com isso diariamente, praticamente todos os dias, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos comprometidos. Então não seria algo que eu não saberia discorrer. Claro, estou aqui assim. Vocês estão percebendo? Fiz bem. E aí eu aceitei o convite. Camila, você passa para mim, por gentileza? Pronto. Ansiedade ou entusiasmo? Vocês já pararam para pensar que talvez exista duas formas de pensar aspectos ansiosos? Lá no consultório, muitas vezes eu recebo pais que dizem assim: meu filho é muito ansioso, muito mesmo. Quando vamos viajar, eu só posso contar para ele no dia, porque senão ele passa a semana inteira ansioso sobre esse aspecto. Alguém aqui já pensou sobre isso? Né? Quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente fica refletindo sobre aquilo vários dias, várias horas e vai gerando aquela angústia. A gente pensa, sou muito ansioso. E aí eu lanço uma pergunta: mas ele pensa que vai dar errado nessa viagem? Não, ele pensa que vai ser divertido. Mas essa festa que você vai ser uma festa que você espera que seja ruim? Não, meu Deus, eu estou me preparando há dias, tem que ser uma festa maravilhosa. Então talvez não seja ansiedade. Talvez a gente esteja falando de alguém entusiasmado. Por quê? Porque para ser ansiedade patológica, esses aspectos eles vão vir de uma forma disfuncional, de uma forma catastrófica. Pensar nessa festa, pensar nessa viagem, pensar nesse almoço em família, na preparação, é uma coisa boa. Não tem um cenário aversivo posterior. Sendo assim, eu já trago para os pais: olha, talvez a gente esteja falando de uma criança que tem baixa regulação ali no acolhimento do posterior, e não necessariamente de um caso de ansiedade patológica. Alguém aqui se identificou com essa ideia de será que já vai ser amanhã, meu Deus, e achou que era ansiedade? Alguém? Vocês pensavam que isso era... Alguém levante a mão. Quem pensou que era ansiedade, pensar que a festa já é amanhã? Sério? Então. Mas quando gera preocupação, aí mas a gente vai... Vamos discorrendo. No primeiro momento, é só pra gente desmistificar essa ideia do eu sou muito ansioso porque eu quero as coisas pra ontem. Não é ansiedade. É entusiasmo, é empolgação, né? Nossa, eu quero que seja tudo rápido, que aconteça, eu sou muito ansiosa. Não é ansiedade, né? É apressado, eu quero que chegue logo. Então não é ansiedade. Mas então, o que é mesmo ansiedade de verdade? Se o que eu achei que era, já não é mais, né? Agora já é entusiasmo, apreensão, a gente pode dar vários nomes. Não é apenas nervosismo ou preocupação. É uma resposta biológica natural, mas que pode sair do controle. Diferente do medo, a ansiedade antecipa algo que ainda não aconteceu. Gente, olha que coisa interessante. Já se sabe hoje que a nossa espécie humana talvez tenha sido salva por conta dessa resposta fisiológica aqui, a ansiedade. Vocês sabiam que os nossos ancestrais pré-históricos desenvolveram e adaptaram essa emoção, essa resposta fisiológica para a sobrevivência da raça humana? Por quê? Imaginem vocês que ninguém aqui tem ansiedade. Olha que
E a gente está lá na época das cavernas. E eu vejo o meu marido sendo devorado por um leão. Se eu não tenho estado de alerta e de achar que aquilo pode acontecer comigo, o que eu vou fazer? Eu vou ver o leão no outro dia e vou lá, olá, gatinho. E o que vai ocorrer? O leão também vai me matar. Quando o meu ancestral percebeu que aquele animal era perigoso, ele precisou desenvolver essa cadeia de preocupação, essa antecipação do perigo. Ou seja, amanhã eu sei que naquela mata tem um leão, eu preciso ficar em alerta. E a partir daí a gente foi desenvolvendo cada vez mais esse aspecto de sobrevivência, de ficar atento a todas as variabilidades que poderiam colocar minha vida em perigo. Tá, Graça, mas eu não estou mais na pré-história, por que eu ainda tenho isso? Porque isso é uma característica evolutiva. Hoje eu não me preocupo mais com o leão animal, mas eu me preocupo com o leão imposto de renda. Tenho que pagar o imposto de renda, tenho que fazer a declaração. Será que esqueci alguma coisa? Tenho que ir no supermercado. E esse trânsito, todos esses movimentos cotidianos vão gerar a mesma resposta evolutiva, como se eu estivesse lá na pré-história, com medo do leão. E o meu corpo ele vai precisar se preparar para não morrer. É por isso que hoje, quando essa emoção, essa resposta, ela sai ali do desencadeamento, a gente vai ter respostas corporais como se de fato eu estivesse segurando a minha vida, me recuperando, me preparando para a fuga, para a luta ou para ser devorada, porque nós temos várias respostas emocionais frente a essa reação, frente a essa emoção, a ansiedade. Ou, se eu estou vendo um bicho que pode me atacar, ou eu vou correr dele, ou eu vou lutar com ele, ou eu vou paralisar. Quem aí paralisa? Quem luta? Quem não tem reação vai então, tem gente que corre. Então, são essas três respostas emocionais que nós vamos ter frente a um evento desafiador. Quer perguntar alguma coisa? Então, você ia perguntar? Não? E aí, gente, é isso que ocorre quando nós temos um evento difícil. A gente começa a se preparar para essa luta, para essa fuga ou para essa paralisação. Quem aqui procrastina? Tem a ver com ansiedade. Por quê? Porque eu não quero lidar com aquele evento que é aversivo, então eu paraliso. Prova, vou fazer uma prova. Ai, Graça, sempre dá branco. Resposta adaptativa. Eu paraliso frente a uma coisa. Eu posso lutar com a prova? Posso? Não posso. Vou sair fugindo da prova? Não posso. Então, qual é a minha resposta frente àquilo? Branco. Alguma dúvida, gente, até aqui? Estou falando rápido? Não? Ok? Qual a diferença entre transtorno de ansiedade e ansiedade comum? Vocês já pararam para pensar que talvez nós temos uma diferença nessas duas colocações? Para ser transtorno, precisa ter quantidade, precisa ter impacto direto na vida da gente. Eu coloquei ali, ó. A intensidade dos sintomas de ansiedade e a duração dos mesmos marcam essa distinção. Ou seja, para ser considerado transtorno de ansiedade, isso precisa estar ocorrendo na minha vida por pelo menos 6 meses. Então é um prazo ali que a gente vai fazer essa distinção de é uma ansiedade comum, é algo que está natural, como a gente já aprendeu que é evolutivo e que é para acontecer, nós precisamos ter ansiedade. Todo mundo agora já sabe que a ansiedade não é ruim, ela nos protege. Mas quando isso se torna em excesso, por exemplo, um carro em alta velocidade está vindo na sua direção. Quem tira você da frente do carro é a sua ansiedade, porque ele não precisa bater em você para você saber que você vai sofrer um acidente. Mas se eu estou na minha casa e eu começo a ter essas reações físicas e emocionais e não tenho um carro, um alerta. A gente pode estar pensando em um transtorno aí, tá bom? É comum a pessoa ficar ansiosa quando vivencia momentos de transição, como em uma troca de emprego, em situações desafiadoras, como antes fazer uma prova ou vir aqui me apresentar em público para pessoas. Você passa para mim, por favor? E aí os sintomas, né? Essa parte é super importante porque a gente precisa identificar o que é sintoma, né? E o que é comum. E o que é sintoma da ansiedade?
sintomas físicos e sintomas emocionais. E nós precisamos estar atentos durante ali o nosso dia a dia para identificar qual é a intensidade desses sintomas, quanto que eu me sinto assim, quanto que eu devo ficar atento aos sinais que o meu corpo está dando. E aí nós temos sintomas físicos, dor de cabeça. Vocês já pararam para pensar que talvez a dor de cabeça esteja relacionada com sintomas ansiosos? Quanto tempo eu fico com dor de cabeça? Primeiro eu vou descartar uma causa biológica. Essa dor de cabeça vem de uma causa biológica? Não, já fiz todos os exames, já fui no meu médico, ninguém encontra nada. Sabe qual é o nada? Ansiedade. Falta de ar. Ó, resposta adaptativa. Uma falta de ar. O paciente chega no meu consultório, Grazi, eu estou tendo muita falta de ar, muita taquicardia, muito batimento acelerado. A primeira coisa que nós, psicólogos, temos o dever de fazer é encaminhar esse paciente para o cardio, né? Vai lá fazer o exame, vamos excluir a possibilidade de um infarto. Chegou lá no cardio, não é infarto, volta para o psicólogo e a gente vai investigar sintomas ansiosos. Muitas vezes, não sei se vocês têm conhecimento de pessoas que passam por transtorno do pânico, né, fobias específicas, que têm sintomas similares a um ataque do coração. Então, nós precisamos primeiro descartar e depois ficarmos atentos aos sinais de ansiedade. E problemas digestivos. Por que, gente, problemas digestivos? Às vezes eu fico com diarreia, às vezes eu fico constipada. O que tem a ver? Porque em uma causa ansiosa, o nosso corpo precisa guardar energia para a luta, para a sobrevivência, então não dá tempo de fazer processo digestivo. Logo, eu vou ter problemas gastrointestinais por conta dos processos ansiosos. E no processo além de fuga, por exemplo, vocês estão correndo de um perigo. Dá tempo de digerir comida? Sente fome? Alguém sente fome quando está em perigo? Ninguém, né? Ninguém sente fome, sede e dor leve. Até se você se cortar, você não percebe que você se cortou. Por quê? Porque todos os mecanismos mentais estão voltados para a sobrevivência. Já aconteceu com vocês de se machucarem num momento ali, um acidente, alguma coisa? Nossa, eu só percebi que eu me machuquei tanto assim depois. Aí depois todos os artifícios do corpo vão ser voltados para lá. Por quê? Porque no momento de luta, de fuga, eu preciso proteger o meu bem maior, que é a minha vida. Tá certo? Você falou lá a tensão muscular, né? Tem alguma parte do corpo específica? Totalmente, obrigada. Eu já ia passando por ela. Tensão muscular. O que acontece, gente? Quando eu estou em um momento aversivo, de perigo, o meu corpo, ele desencadeia hormônios, né? E esses hormônios têm a ver também com essa rigidez. Por quê? Porque eu preciso de tensão, eu preciso de força. Imagina que eu preciso usar uma força muscular para me defender de um animal. O que acontece? Ele vai ser encharcado de cortisol, que é o hormônio do alerta, e depois que essa crise passar, depois que eu entender que realmente não era um animal, o que acontece com o meu corpo? Ele está todo dolorido. Por isso que hoje a gente já relaciona crises de coluna, dores aqui nos ombros, correlacionados a crises ansiosas. Dores na parte da nuca. Totalmente. Quando a gente está sempre em alerta, Sim. já é ansiedade. Sim. E começa com estresse. Sim. Você está sempre estressado, uma vida agitada. Sim. Depois evolui para ansiedade. Ou o estresse Já é um sinal da ansiedade. Para você chegar nesse estresse é porque você já fez outros mecanismos de defesa inconsciente que não deu certo. Então você já está assim, ó. Pensa. Por quê? Porque eu estou em estado de alerta constante. Então, pessoas ansiosas são pessoas que têm bruxismo. Não sei se vocês já ouviram falar em bruxismo. Durante o dia você passa por muitos momentos de estresse e à noite existe aquela pressão que vai ser irradiada em algum local. E coisas que você consome também. Por exemplo, hoje eu estou tranquila, eu estava entre os lares, né? Eu só Café. tomo café de manhã, eu não posso tomar período da tarde. Eu fiz um copão. Cafeína? Olha, eu tô um pouquinho de ritmia, eu não tô agitada, mas eu tô. Sim. Isso ajuda também. Ajuda também. A gente já sabe que a ansiedade ela é uma resposta fisiológica que não temos uma causa aparente específica, diferente de algumas outras doenças. Hoje a gente já sabe que tem aspecto genético, que vão ter aspectos traumáticos e que vai ter
ingestão de alguns alimentos ou de drogas que vai precipitar. Então, o que a cafeína é? Ela é um alerta. E o que a gente faz hoje em dia? Até ontem eu estava ouvindo essa parte, né? A pessoa disse assim, olha, eu acordo de manhã, Grazi, e aí eu já tomo um copão de café. É para eu acordar disposto. Eu falei, temos um problema aí. Por quê, gente? A gente não deve acordar de manhã e tomar um café imediatamente, principalmente quando o nosso corpo já está gritando assim, olha, tem alguma coisa errada com você, fica atento. Quando eu acordo, eu ainda estou com os hormônios da melatonina, os hormônios do bem-estar e do sono em atividade. E ele demora mais ou menos 1 hora para sair do corpo, para entrar em ação o cortisol, que é o hormônio que vai deixar eu em alerta, em atenção, para ter atividade e ação para o dia. E aí, o que eu dou? Cafeína. O que eu faço? Eu comprometo todo esse movimento hormonal, que era de 1 hora para o outro hormônio do sono sair, não deixo o cortisol funcionar normalmente, então ao invés dele vir de um sentido de ter energia para o dia, eu corto ele e eu dou o sentido de estresse. E aí eu passo o dia inteiro assim. Aí o que acontece? É um efeito rebote, porque o hormônio do sono não saiu, ele foi interrompido. Passou o efeito da cafeína, que vai ter aí duração de 2, 3 horas, quem que volta? O do sono. Exato. E aí o que eu faço? Muito bem, exatamente isso. Então vocês perceberam que é uma bola. Tá todo mundo se identificando. Eu percebi muito isso aí que você está falando agora na tua fala, eu identifiquei. Que bom. Porque eu sempre acordava para tomar café. Aí agora que eu estou fazendo palestra, eu estou acordando 6 horas e indo na missa 6h30, mas eu estou indo em jejum. Então eu fico esse período de 1 hora sem tomar café. Percebeu o bem-estar? Parece que eu nem acordei. Eu vou chegar lá, tá? Parece que eu nem acordei. Eu vou te explicar. Eu já estou vendo a sua fala. Aguenta aí que você vai dizer. Agora eu tenho certeza do que eu estou falando. Ó, sensações, sintomas da ansiedade emocional. Lembram que eu falei do físico? Gente, uma coisa interessante. A ansiedade, ela começa primeiro no corpo. Ela não começa primeiro aqui. Quando ela chega aqui, no meu consciente, o meu corpo já está em atividade de fuga. Então eu já estou rígido, meu coração já está batendo mais rápido, minha respiração já está mais ofegante. E aí eu vou me dar conta. É aí que dá errado. Por quê? Porque aqui eu não lido muito bem. Enquanto está aqui e aqui está ok, eu consigo fazer uma respiração, aí tem as táticas que eu vou ensinar lá na frente, mas depois que chegou aqui, aí eu vou ter que esperar a crise vir. Aí eu vou esperar a ansiedade vir, só que ela vai demorar mais ou menos 15 minutinhos. Então vamos lá. Sintomas emocionais. Irritabilidade. Você que falou que ficava nervosa o dia inteiro, né? Estressada. Irritabilidade é um aspecto da ansiedade. Por quê? Porque eu estou sempre enxurrada o tempo inteiro com pensamentos catastróficos. O que fulano está pensando sobre mim, hein? É um tipo, né, de pensamento distorcido. Eu vi fulano rindo, era comigo, né? Lá na consultório tem muito disso. Eu sei que ele estava pensando isso de mim. Eu falo, nossa, você sabe como? Né? Qual que é a tática que você usa para poder fazer essa leitura mental do que o outro está pensando sobre você? Mas é certeza, ele não gosta de mim, não. Uma certeza ainda. Todo mundo me odeia. Todo mundo, uma generalização. Então nós temos aí o dia inteiro pensando em coisas distorcidas da realidade, para se encaixar naquilo que eu acredito. Eu não tenho isso, mas eu tenho uma irritabilidade que é assim, 2 segundos. Olha o gerenciamento. Exato, mas você acha que é 2 segundos, mas é um processo que já vem se arrastando a vida inteira. Não começou agora essa explosão. É um copo, encheu, ele E eu tava transborda. achando que seria talvez esgotamento físico e mental. Que tá junto. Porque, tem umas 3 semanas que eu tô assim, mas eu tô trabalhando muito, dormindo pouco, acordando muito cedo. Eu pensei, meu Deus, eu tô esgotada. Sim, pode ser. Sono e tudo mais. Gente, E daí, uma coisa interessante é que a ansiedade quase nunca anda sozinha. Quase nunca. Quando tem ansiedade, a gente precisa abrir o olhar para outras patologias que às vezes vêm acompanhada. Por exemplo, pessoas depressivas, 90% das vezes são acometidas também por ansiedade. Então, é um transtorno comórbido, né? Então, geralmente a gente precisa avaliar não só a ansiedade, porque ele vem ali como gritante, na verdade ele é o alarme, mas a gente sempre deve investigar. Então, talvez tenha um excesso de trabalho.
claro, por novo, a gente vai ter outras coisas, né? E aí, como aspectos emocionais, a gente vai ter irritabilidade, medo em excesso. O que acontece, gente? A ansiedade, eu costumo dizer que ela é a prima do medo, né? Ela é a evolução, a precipitação do medo. O medo também é fundamental, nós precisamos ter medo. É bom ter medo, não é ruim. Porém, temos que ver a intensidade, o tempo, quanto tempo eu estou ficando com medo, do que eu estou com medo. Esse medo, ele é real ou ele é imaginário? E aí, quando eu tenho medo, eu tenho quem? Ansiedade, porque o medo vem junto ali na precipitação daquilo que eu temo que vai acontecer, tá? Qual seria a diferença entre medo e angústia? Porque a angústia, ela vai ser mais um sentimento. A emoção é o medo. A angústia vai ser o estado. Será que vai acontecer alguma coisa? Precipitação, né? Aquela coisa de previsão de futuro. A angústia é o que eu sinto, a interpretação do que eu faço sobre o medo. Então a angústia eu sinto ela, eu lido com ela. O medo é uma resposta emocional, fisiológica. O medo, a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza são emoções, elas são respostas fisiológicas, ou seja, eu não controlo. As pessoas dizem, eu preciso controlar o meu medo. Falhou miseravelmente. Por quê? Porque nós não controlamos respostas fisiológicas. A gente administra, gerencia, questiona. Como assim, Grazi? Eu não entendi. Como que se eu falar para vocês aí, ó, todo mundo agora, até o final da palestra, aquelas que a gente tem aí, Grazi? 4h35. Gente, vocês vão ficar até 5 horas sem piscar os olhos. Todo mundo. Vamos lá? Todo mundo abrindo os olhinhos? Eu vou ficar atenta. Não dá certo. Daqui a 13 segundos a gente vai estar assim, ó, né? Involuntário. Isso não tem como controlar. Agora você vai lá, pessoal, fecha o olho todo mundo. Abre. Fecha. Abre. O que é isso? Gerenciamento. Eu gerencio essa emoção. Eu não controlo. Então eu preciso estar atento aos sinais. Eu estou me excluindo? Eu estou deixando de ir naquele lugar que eu preciso ir? Eu estou deixando de conversar com a pessoa que eu preciso conversar? São os sinais que eu vou dando e o meu corpo vai dizendo o que está acontecendo aqui. Você perguntou alguma coisa? Graças, eu tenho muito medo de andar de avião. Já andei 5 vezes, mas é muito tenso. Eu desço daquele avião aqui, tudo dói, assim, sabe? Eu não gosto que ninguém fale comigo. Eu vou o tempo todo olhando para a poltrona, sabe? Esperando que acabe. É assim, ó. É horrível. Então. Eu não queria ter esse medo, porque eu adoro. Ó, que pergunta muito legal, gente. É muito importante que vocês tragam as dúvidas de vocês, porque aí vai abrindo o leque. Porque eu não consegui pensar em tudo, né? Eu consegui pensar em um pouquinho. Que bom que eu posso contribuir com isso. O que provavelmente, você bem provavelmente, porque eu não te atendo, não sei como que é, mas pelo que você me falou, me parece uma fobia de avião. Nós temos um grande grupo de patologias voltadas para a ansiedade. Dentro desse grupo, nós vamos ter fobias específicas, que vai ser fobia de aranha, fobia de injeção, fobia de cobra, fobia de andar de avião, fobia de rato, fobias de barata, fobias específicas estão dentro desse grande grupo da ansiedade, tá? Então, toda fobia é um processo ansioso de precipitação, porque andar de avião te gera o quê? Medo de quê? Medo de cair, medo de morrer, medo de não acertar, medo de não chegar no lugar certo, medo de quem vai sentar do seu lado, medo do avião ser controlado, sei lá, pelo que, marginais, vai gerar um medo. Graças, mas esse medo veio da onde? É um processo assimilativo. Você talvez, em uma situação do passado, na infância, vivenciou alguma coisa que fez essa correlação ao avião. Não necessariamente é sobre o avião. As pessoas acreditam, mas nunca aconteceu nada comigo em relação ao avião. Mas pode ter sido outra coisa, pode ter sido outro evento. Um experimento que já aconteceu, comportamental, que faz muito sentido com isso e vale eu trazer aqui. Por exemplo, teve um experimento que foi feito com um bebezinho. E aí apresentaram um ratinho branco para ele. Toda vez que o bebezinho viu o ratinho branco, alguém ia e fazia um som horrível. Ele associou aquele som ao ratinho branco. Depois daquilo, quando ele foi crescendo, tudo que era branco e peludo gerava aversão, ele chorava, ele tinha muito pavor. Não necessariamente ele tinha pavor de coelho, de coberta peludinha, de qualquer coisa que tivesse pelo branco, ele fez uma associação. Então sim, quando ele crescer, você vai falar, não traz aquela coberta de pelinho, por favor.
de algo que era apavorante com ser peludo e branquinho. E esse evento seria um trauma? Um trauma. E como tratar isso? Como descobrir? Exposição. Aí é um processo. Aí na terapia. Aí na terapia, com meditação, fazer os inibidores, né? Esse tema dá pano pra manga. E dentro desse círculo grande da ansiedade, nós vamos ter o mutismo seletivo, que é o problema de falar com pessoas estranhas. Nós vamos ter toque, as pessoas não sabem, mas o toque, ele faz parte desse grande ciclo da ansiedade, né? Essa ideia de arrumar as coisas, de pensamentos compulsivos, obsessivos, porque é uma coisa disfuncional. Nós vamos ter ansiedade generalizada e por aí vai. A gente tem uma gama. É possível a gente ter só os sintomas emocionais, os físicos, não? Se é possível. Talvez, é porque assim, é uma resposta adaptativa. É possível que nós tenhamos em formato diferente. E como a pessoa já tem isso há muito tempo, ela acaba naturalizando e achando que aquilo faz parte. Então, por exemplo, eu tenho intestino preso a vida inteira. Intestino preso, coisas, gastrointestinais são eventos ansiosos. E aí essa pessoa talvez não consiga fazer essa correlação, né? Porque talvez já está com isso há tanto tempo que aquilo dali já se tornou. Dor nas costas, já fui no ortopedista, já fiz acupuntura, já fiz não sei o que e nada melhorou. Talvez ela não associe a um processo. Primeiro os efeitos emocionais para depois sentir o físico? Não tem uma regra. Não. O que eu disse anteriormente sobre essa percepção do corpo é como ela se manifesta. Ela vai se manifestar primeiro no corpo e depois na consciência. Depois que você vai perceber que você está bravo, que você está chateado, que você não quer ir, mas os primeiros ali do controle seria no corpo, tá? Mas vamos ali. E sensação de sobrecarga, que é isso que você diz, eu tô cansada, eu não quero mais, eu não quero sair da cama. E aí, gente, já porta pra quem? Depressão. Eu tô exausta, eu tô cansada, eu não quero lidar com isso, tudo tá ruim, tudo tá chato. E aí a gente vem com essa outro transtorno que é tão desafiador. Sinais poucos conhecidos da ansiedade. Por que eu resolvi trazer isso? Porque na internet está cheio isso aí. Se vocês pesquisarem sintomas da ansiedade, vai ter milhões físicos e emocionais. Porém, às vezes a gente precisa saber que dificuldade em tomar decisões simples também é um aspecto da ansiedade. Ou seja, eu generalizo isso, essa tomada de decisão, como uma coisa horrível. Aquilo vai dar tudo errado. Então, fica difícil tomar decisão mesmo, coisa simples. E aí eu vou fazendo outras coisas. Eu não quero lidar com aquilo. Lembrando da procrastinação? Eu não quero lidar com aquilo. Então eu vou lidar com outra coisa aqui. Isso é natural, né? Por exemplo, quando eu tenho alguma coisa muito importante para fazer, eu vou limpar a casa. Gente, eu tenho um relatório, um laudo super importante para fazer. Você sabe o que eu vou fazer? Pegar uma escovinha de dente, um cif e passar na casa inteira. Por quê? Porque aquilo dali está na minha zona de conforto. Eu sei fazer aquilo dali. O laudo eu não quero. Às vezes não é a estrutura do laudo, às vezes é o que eu preciso colocar lá. Às vezes é lidar com o diagnóstico que eu não quero trabalhar sobre aquilo. Às vezes é algo que mexe com o meu emocional. E aí eu não quero lidar. Aí, se eu fosse levar para minha terapeuta e dizer assim, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu só consegui limpar a casa. Minha psicóloga sagaz vai dizer, por que você não quer lidar com isso que você quer fazer? Né? Você precisa fazer isso. Então, a gente precisa ficar atento nessas tomadas de decisões de coisas simples. Olha, eu preciso fazer isso daqui, mas por que eu não quero? O que está acontecendo? O que isso me gera? Qual é a associação catastrófica que eu fiz sobre esse aspecto? Outra coisa, sensação constante de cansaço, mesmo dormindo bem, que é aquilo que a gente falou, né? A ideia dos pensamentos acelerados o tempo inteiro. Então, assim, eu tô deitada, mas eu não tô naquele sono reparador, eu tô naquele sono aqui, ó. Celular. Celular é um vilão. Hoje já se sabe que os jovens que estão apresentando um índice maior, as crianças, de ansiedade, celular. No adulto se manifesta de um formato diferente. Na criança, o celular vai ser aquela coisa prazerosa, dopamina o tempo inteiro, né? Ela precisa pensar. Precisa pensar. Só que aí, quando ela precisa pensar, ela não consegue lidar com a frustração. Aí ela vai ficar irritada. E aí ela vai ver que ela não consegue. Aí ela vai ver que o coleguinha consegue. Aí vai ter a comparação. Quem que aparece? Ansiedade. No adulto, acorda de manhã, quem que faz isso? Eu fazia, não faço mais. Acorda de manhã,
Deixa eu ver aqui o que é que tá rolando nas redes sociais. Né? Rapaz, minha amiga Grazi, ó, tá arrasando, deve estar cheio de paciente, eu não tenho, né? Tipo isso. Meu Deus, olha, fulano tá viajando, foi pra Paris. Mais gente que só eu vou pra Paris. Esse processo de comparação das redes sociais, elas vão gerando o que na gente? Sensação de invalidez, de desamparo, de desvalor. Nossa, não dá nada certo pra mim, né? Olha o casamento de fulana como é bom. Menina, o filho de fulana só dá orgulho pra ela. Lá em casa tudo desorganizado. Sensação de desvalia, de não merecimento. O que isso faz eu pensar? Catastrofização da minha vida. Tudo deu errado. E aí eu entro naquele processo de ficar me questionando e me comparando. Então, pessoal, acordou de manhã, cuida das suas coisas, não se enche dessa comparação, não invalida a sua trajetória baseada na trajetória do outro. Afinal de contas, as redes sociais só estão ali para mostrar o que eu quero. Se chegarem lá no meu Instagram, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito, daí lá, tá lindinho. Mas na vida real, existem as dificuldades, existem os medos, como eu já expus aqui para vocês, a ansiedade de não conseguir estar aqui, medo de falhar, medo de errar, medo do julgamento, medo do que vão pensar sobre mim. Então esse processo de ir para a rede social e fazer essa comparação só vai gerar realmente gatilhos ansiosos. Hiperfoco. Lembra da escovinha com Cif? Então eu fico focada naquilo dali, porque eu não quero lidar com o que de fato me gera angústia e ansiedade, tá? Olha essa imagem aí, o que é que vocês entendem por ela? Vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar ou não, né? O que é que vocês entendem por ela? É um iceberg, né? O iceberg é super interessante. Ele só mostra a parte de cima, ele só mostra, né, o topozinho. É aquilo dali que a gente quer mostrar no dia a dia. O que a gente sente e sabe está muito mais profundo. Quando me perguntam, eu fiquei ansiosa por conta disso, isso aconteceu por conta daquele evento? Não necessariamente. Um trauma não é capaz de gerar um contexto tão arraigado quanto a ansiedade. Por que, gente, não é possível? Porque o trauma ele é visto a partir do momento que eu dou uma interpretação para ele. Deixa eu explicar melhor. Eu e a Grazi vamos aqui, sair aqui e vamos tomar um sorvete. No meio do caminho, o carro que a gente está, o Uber, sofreu um acidente. Mas não aconteceu nada. Descemos do carro. No outro dia, eu não quero entrar mais no carro para ir trabalhar. Não vou. Não vou de jeito nenhum. A Grazi diz, não, isso acontece todo dia, gente. Imagina, eu preciso trabalhar. E vai lá. O que aconteceu? Na verdade, a interpretação que eu fiz sobre o acidente, ela é única, ela é baseada nas minhas experiências. É nesse fundo aqui. É no que está lá embaixo. É na minha infância. Como que foi essa infância? Como que foi a infância de Graziele para ela associar que entrar no carro depois do acidente é muito perigoso? Talvez a mãe de Graziele dizia todo dia, minha filha, tenha cuidado com o carro. Carro é uma máquina, é uma arma, tenha cuidado. Ou então, todas as minhas experiências frente a carro eram ruins. Já a de Grazi, não, coisas ruins acontecem o tempo todo. É levantar, sacudir a poeira e ir em frente. Então, os processos ansiosos, eles são únicos para cada pessoa. Cada pessoa vai ter um pensamento distorcido frente à sua vivência, né? Claro que tem coisas que são muito parecidas para todo mundo. Mas você é sorvete. Eu topo. Então, eu coloquei ali. A ansiedade visível é só a ponta do iceberg. Então, lembra que eu disse para vocês que ela também é comórbida, que lá embaixo tem muita coisa. Nos processos terapêuticos, as pessoas vêm para falar só sobre ansiedade e aí desencadeiam uma série de questões muito antigas e que estão contribuindo para aquele olhar, para aquela vivência, para aquela interpretação distorcida da realidade. Na ansiedade, o corpo fica preparado para agir. Lembra que a gente falou sobre a ideia do leão, né, de colocar a vida em risco? E aí isso explica muito bem. Por que a minha respiração, num processo ansioso, numa crise de ansiedade, num processo de fobia, né, o coração, a respiração fica muito rápida? Por quê? Porque eu preciso bombear mais sangue para o meu corpo, porque eu preciso correr muito, então eu preciso de sangue circulando e coração batendo muito mais rápido. É uma resposta adaptativa de sobrevivência. Assim como o coração mais acelerado, ele vai bombear, meus músculos
vai ter mais sangue circulando, então eu vou ter um vigor, né? Um vigor muscular para ter mais força, para eu correr mais. Eu recordo uma vez eu estava no sítio da minha avó e brincando criança, eu estava deitada em cima de um pé de árvore, eu abri o olho e tinha uma cobra. Cobra verde, tadinha. Gente, eu me joguei dessa árvore, caí, saí correndo no meio do sítio, passei num monte de tijolo e me cortei, e arame, cheguei lá toda ensanguentada. Mas pergunta se eu sentia alguma coisa. O medo da cobra era tamanho, eu não dava conta de sentir naquele momento todos os outros eventos, porque a cobra era muito maior. A associação que eu fiz à cobra era muito mais perigosa do que ficar toda arranhada de espinho, de arame, etc. E é por isso que o nosso corpo reage. Pele pálida, seja tomar um susto que empalidece, né? Nós não temos mais sangue aqui. Por quê? Porque não é hora de eu ficar ruborizada e corada, né? Se eu estou tentando proteger minha vida, meu corpo é tão inteligente que ele pega esse sangue daqui do rosto e ele guarda, porque vai que eu me cortei e eu preciso de uma reserva de sangue. Precisa estar ali, atenção para vocês verem que máquina fantástica é esse corpo, que máquina fantástica é esse cérebro de prever tantas coisas a ponto de se preparar para um perigo iminente a qualquer hora. Mas, gente, imagina ter todas essas reações fisiológicas sentada no sofá de casa vendo uma série, sentada no banco de avião, acordar desse jeito. Imagina como que deve ser desafiador. Por isso nós temos que ter muita atenção sobre isso. Você falou sobre série, veio em mente o que a gente assiste também influencia. Fica no subconsciente, influencia ter reações. Sim, você assistir coisas muito agressivas ou filmes muito. É que na verdade eu dou uma interpretação para esse assistir. O cérebro não sabe se é verdade ou não. Também ele vivencia aquilo como verdadeiro, mas lembra que eu disse das nossas experiências? Cada pessoa vai assistir aquilo baseado naquilo que aprendeu na vida inteira. Então, se eu estou assistindo uma série que é muito violenta e eu fiz associação com algo que pode acontecer comigo ou que já aconteceu comigo, isso vai ter uma intensidade muito maior. É a partir do processo de identificação e de interpretação. Toda a nossa vida é feita a partir dessas interpretações, as nossas tomadas de decisões. Eu trabalho com uma abordagem chamada terapia cognitiva comportamental. E a tríade cognitiva dessa abordagem é justamente essa: fazer essa reparação nessas identificações distorcidas, entender se de fato o que você está pensando é verdadeiro ou não. Por quê? Porque o que eu penso gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. E geralmente eu tenho acesso ao quê? Ao comportamento. Olha, eu não quero sair da cama, né? Às vezes acontece, eu não quero nada, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Então a gente precisa entender, o que essa pessoa está sentindo, que ela não quer mais tomar banho, que ela não quer mais trabalhar, ela não quer mais nada, ela está distorcida. O que ela está pensando sobre isso? De onde vem esse pensamento? E aí a gente vai descendo, vocês viram, né? A gente começa lá no comportamento, a gente vai entender essa emoção, é medo, alegria, tristeza. Eu vou entender esse sentimento, como que ela está reagindo a essa emoção. E vou entender o que ela está pensando. Essa pessoa está pensando sobre isso, é verdadeiro? Não é? É possível? Não é? E aí eu vou descendo. Qual é a regra que a pessoa criou para lidar com isso? Olha, então se eu não for trabalhar, eu não tenho que lidar com o meu chefe, logo eu vou ficar melhor. Só que aí, caramba, eu não fui trabalhar, eu sou inútil, né? Por que eu não consigo trabalhar? Todo mundo consegue. E aí eu vou descendo, até eu entender qual é a minha crença central sobre esse aspecto. É de desvalor, de desamparo, de desamor e por aí vai, gente. Vocês viram que é óbvio, né? A psicologia, ela vai, né, Grazi? E aí a gente vai investigando até a gente compreender do que de fato aquela pessoa está falando. E aí as estratégias, como lidar? Porque eu acho que a maioria de vocês vieram para saber lidar, né? Eu viria, se possível. Lidar com a ansiedade, gente, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu preciso estar em atenção com o que está acontecendo no momento presente. Você está bem? Tá com calor, né? Agora, meu Deus, ela tá ansiosa. Você quer uma água? Ali talvez seja mais ventinho. E aí, eu preciso estar em atenção, né, no meu corpo. Eu preciso perceber o que eu estou sentindo. Ai, pronto, já vai melhorar. Aí, micropausas
que vai me acontecer? O que de pior pode acontecer? Aí eu tive o pior, tá, gente? Eu falei, nossa, eu vou me queimar. Todo mundo vai. Eu falei, eu vou ficar nervosa, as pessoas não vão me dar credibilidade. Quem não me conhece vai falar, não, aquela psicóloga não é boa. Foi isso que eu pensei. Verdade, né? Então, assim. Pra vocês verem que as crenças disfuncionais pegam Todo mundo. Por isso que eu tô trazendo. Eu sou uma pessoa. Até as profissionais da área não vão. Ninguém tá livre, imagina, ninguém tá livre. Exatamente. Não, é que quando às vezes eu falo, eu fui na minha terapia. Você fez terapia? Sim. Posso achar. E aí, nesse momento de consciência, eu voltei pra mim. Falei, mas que evidência que eu tenho? Eu trabalho com isso, eu sou estudiosa, né? Eu tenho pacientes que confiam em mim. O que pode dar errado? O que de pior pode acontecer? Tá, eu posso gaguejar, mas eu não vou falar nenhuma coisa que não seja verdade, nada que eu não esteja preparada. Qual é a estratégia que eu tenho? Dizer logo pra todo mundo que eu tô nervosa. Funcionou, vocês viram, né? E foi nesse momento de consciência, de avaliação e de questionamento comigo mesma que a minha ansiedade, imaginem uma onda do mar se formou com um convite. Eu não podia controlar aquela onda, porque uma onda é muito pesada, mas eu podia avaliar. E a onda foi, 15 minutinhos. E eu disse pra Grazi, claro, eu vou adorar. Diálogo interno amigável. Vocês entenderam como que vai funcionar, né? Por isso vocês precisam estar muito atenta com tudo que está passando aqui dentro. Como que eu estou me sentindo hoje? Por que eu acordei assim? Gente, é importantíssimo esse diálogo interno pessoal, esse momento de questionamento mesmo. Isso aqui é verdadeiro? Mas eu estou pensando certo mesmo? Porque geralmente esse comentarista que está aqui, ele não está no dia a dia, ele não está vendo as coisas, ele está falando baseado nas minhas interpretações, nas minhas experiências que não... um monstro, né? Monstrinho! Inclusive, uma tática da terapia para crianças, a gente dá nome para os monstrinhos do pensamento disfuncional. Aí eu tenho burrão, chatão, feião. Esses dias teve dona melancólica. Então, assim, por aí vai, né? Agendar a preocupação. Vocês já pensaram em agendar a preocupação? Às vezes eu tô deitada. E aí eu passo o dia inteiro e não penso nessa coisa. Não, eu tenho muita coisa pra fazer. E aí eu vou fugindo, né, na esquiva. Aí eu deito de noite, quem que aparece? A coisa que eu preciso resolver, porque ela vem à noite. E aí eu fico, ai meu Deus do céu, vai dar tudo errado, né? Muita coisa que eu tenho pra fazer. E os pensamentos, eles começam a crescer. Se vocês pararem pra perceber, o pensamento distorcido, ele começa assim. Exemplo. Fulano não gosta de mim lá no meu trabalho. Deu risadinha e era comigo, era pessoal. Mas era sempre assim, lá na faculdade era do mesmo jeito. Eu via o jeito que o professor olhava pra mim. Mas eu tava esperando o quê? Se na minha própria casa, o meu pai e a minha mãe me tratavam assim, o que é que eu tenho pra esperar? E vocês viram, né? Começou lá no trabalho e fui indo. E de repente eu sou uma pessoa horrível. E de repente eu sou imprestável, inútil, disfuncional. Eu quero me esconder do mundo, eu não quero mais nada. Justamente por isso. Porque o pensamento, ele começa desse tamaninho, mas ele vai crescendo. Isso é muito perigoso. Por isso que eu preciso questionar na hora que ele apareceu. Na terapia, a gente treina técnicas para prestar atenção nesse pensamento automático, porque ele vem muito rápido. Ele é um flash, assim, tcharam, apareceu. E aí eu preciso discorrer. Eu tô certa nisso daqui? Talvez eu esteja enganada. E geralmente eu estou, né? Geralmente eu não sou esse monstrinho. E agendar essa preocupação é justamente isso. Olha, eu vou pensar nisso daqui amanhã, 10 horas da manhã, e vou anotar. Coloquei ali. Agendar, escolher um horário para dia, eu coloquei ali, mas tem no próximo. Anotar, usar bloco de notas. Olha, amanhã eu preciso resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque eu concretizei aquilo dali. Eu precisei colocar aquilo dali num formato onde eu vejo o que eu preciso fazer. Por isso, gente, fazer listinhas, observações, agendamentos, anotar coisas que eu preciso fazer, gera no meu cérebro uma sensação de concretude. Olha, eu já fiz um pouco, já existe, isso aqui já está aqui no concreto. Porque senão ele fica aqui, no abstrato, né? Daquilo que pode ou não pode acontecer. Exposição gradual. É o quê? Também, né? Então, mas justamente
angustiazinha. Eu vi aquilo ali, então tá tudo bem. Olha, exposição gradual. Lembra que você me perguntou, mas o que eu faço, né? Eu não gosto de andar de avião, eu fico tensa. Eu preciso me expor gradativamente a esse evento, do mesmo jeito que eu fiz uma associação lá atrás, eu preciso ir dessensibilizando. Ou seja, tenho medo de avião, eu preciso ver vídeo de avião. Eu preciso falar sobre avião. Eu preciso ver pessoas que foram e voltaram de avião. Eu preciso tornar avião um elemento não tão aversivo quanto eu torno. Só que o que a gente faz? Eu tenho medo de avião, o que é que eu faço? Eu nem passo na porta do aeroporto. Eu não quero ver nada sobre. Eu tenho medo de aranha. Não. Tira daqui. Não quero ver. Barata. Meu Deus, eu louco se eu ver uma barata, né? Ai, meu Deus do céu. E por aí vai. E o que eu faço com o meu cérebro quando eu faço essa esquiva? Eu potencializo. Eu potencializo isso. Isso cresce. Porque assim, era algo pequenininho que eu transformei em algo grandão. Então eu preciso ir lá, ó. Medo de elevador. Trabalhei numa época com uma pessoa que tinha medo de elevador. Não podia nem pensar no elevador, porque era claustrofóbica. Não gostava de lugares fechados. Então precisou ficar no círculo fechado por uma cordinha, precisou entrar e sair do elevador, precisou colocar só o pé e voltar, precisou fazer vários outros mecanismos para poder entender que o elevador talvez não fosse tão perigoso. E a partir daí se sensibilizou e aquela emoção foi baixando e ela conseguiu. Tá? Olha aí a ansiedade. Rapaz, eu entrei no avião aqui, já tinha andado muitas vezes. Fui mais ou menos até a metade do avião, voltei para trás, não queria. Não quis mais. De jeito nenhum, e os povos olhando para mim. Olha aí, todo mundo olhando pra mim, o que todo mundo estava pensando? As pessoas maravilhosas conversando comigo. De repente, e eu, cuidadora, vaidosa, Oh, meu Deus! Ficou envergonhada. lá na frente. Tranquila. Ai, meu Deus. Um anjo apareceu de uma aeromoça. Tá vendo aquela portinha lá na frente? Só os tripulantes. Você não quer tentar ir lá? Você chegou lá, se você sentir mal, você desce lá mesmo. Não precisa ser bom. Tinha que tirar a bagagem. Mirei aquele trem assim, bum! Aí, ó, Acertei lá. desensibilizou. Foi pensando em quando eu chegar em São Paulo. Mas felizmente não tive um local muito quente me dá isso. Não sei se é ansiedade. É uma associação. Talvez não seja uma patológica, porque não teria uma intensidade. Mas ondas de calor, não pela temperatura. Às vezes a gente está num lugar que a temperatura está tranquila, amistosa, e eu estou sentindo meu braço aquecido, né? Uma onda de calor na orelha. Aí é um sinal de ansiedade. Ansiedade. Mas talvez não patológica. Em um momento ansioso ali daquela coisa. Eu consigo gerenciar isso? Quanto tempo demora? Quantos dias eu fico assim? Esses questionamentos são importantes. Agora, por exemplo, igual o elevador, parei na frente do elevador, liguei para minha irmã. Nossa, olha, então eu acho que já tá chegando. Já tem duas coisas aí, né? Associadas. Você falou, põe o pé, sai, Vai testando, vai desensibilizando até rebaixar aquilo que no primeiro momento vai. Dessensibilizar é tipo, enfrentou o medo. Enfrentou, gradativo. É gradativo. O que ela fez? Ela foi lá na cabine. Então, assim, eu já levantei da minha cadeira, já vi que era possível. Se eu quiser sair, eu posso sair. Então, deixa eu ver aqui como é que é. Deixa eu ver a cara dos pilotos. Deixa eu ver se eu confio neles. E aí, aquilo dali foi, olha, isso tem cara de confiável, né? Tem pessoas que dão essas credibilidades pra gente, aquilo dali dá aquela rebaixada e faz com que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, que é andar de avião. E por aí vai, tá bom? Nada. Como identificar em mim? Essa é uma pergunta-chave. Por que não tem resposta específica, né? Todos usamos estratégias para lidar com a ansiedade. Algumas conscientes, outras automáticas. A chave está em reconhecê-las e ajustá-las. Não tem receita de bolo para identificação. Todo mundo vai ter a sua própria resposta frente a um estímulo. Eu ouvi aqui várias pessoas, de rato, de cobra, de barata, de avião, de elevador. Cada pessoa vai fazer uma interpretação frente a um estímulo baseado naquilo que ela já experienciou, baseado
na interpretação que ela deu, baseado na vivência, no peso que foi dado, né? Como no exemplo que eu dei do carro, do acidente. O meu peso era muito maior para eu entrar no outro dia, o peso da Grazi já era menor. Então, assim, cada pessoa vai responder aos estímulos de maneira diferente, certo? E aí a terapia, como psicólogo, pode ajudar nessa identificação. Olha, são muitas coisas, eu não consigo identificar o que é, o que não é, de que forma acontece. Então, assim, o psicólogo, ele é um profissional que está capacitado para fazer as perguntas certas. Resposta a gente não tem nenhuma, né, Grazi? Né? A gente não tem resposta, mas a gente tem as perguntas e uma escuta ativa e preparada para a gente ir identificando, né, as possíveis queixas e as possíveis causas e os sintomas que vão acontecer, tá bom? Então, na dúvida, Grazi, não sei entender, não sei me perceber, não sei identificar, não sei como trabalhar esse aspecto, busca um profissional da área da saúde mental, que aí a gente vai conseguir ali achar, né, encaminhar para a gente compreender. E aí, lembra que eu falei para vocês da fuga e da esquiva? Geralmente é uma resposta à ansiedade, geralmente a gente tende a responder. Então, ou seja, a reação, fuga ou esquiva, enfrenta, silencia ou explode. Né? Lembra que alguém fala que eu fico muito irritada. Então, a forma que eu lido com a minha ansiedade é explodindo, sem paciência, nervosa. Ou eu fico em silêncio, emburrada, me isolo. Estou chateada, não quero falar com ninguém hoje. Me isolo. Né? Alguém aqui se isola? Estou chateada, não quero falar, me isolo, silencio. Também é um formato de lidar com isso. Ou até mesmo enfrento, vou lá, questiono, brigo, até às vezes passo dos limites na hora do enfrentamento, que poderia ser feito de um formato diferente, mas eu estou lá, batendo boca para algo que talvez não precisava daquela intensidade toda. E a gente vai ver, fuga ou esquiva, evita a situação, adia decisões. A procrastinação, depois eu resolvo, depois eu vejo, vou ver se de fato eu vou, se de fato eu não vou. Na enfrenta, avança mesmo com medo, mas pode se sobrecarregar. Ou seja, não estou dando conta disso daqui e eu também não tenho limiar de parar, de perceber, de falar não. A dificuldade de falar não está aí nesse enfrentamento, né? Às vezes eu não quero ir, eu não quero resolver, eu não preciso falar, eu não preciso responder, mas eu estou lá, porque eu aprendi que tem que ser desse jeito, mesmo que seja desafiador. E isso pode precipitar também. E silencia, guarda tudo para si e finge que está tudo bem. Vocês têm cara de quem guarda pra vocês. Vocês guardam pra vocês? Não? Tô enganada, então? A gente só divide com os outros. Nem que os outros não resolvam, você conta, você Já desabafa. Verdade. Muito bem. E explode, reage com raiva, choro, descontrole. Por quê? Porque as emoções, elas estão associadas, né? Andam de mãozinhas dadas. Lembra que eu falei que o medo geralmente anda com a tristeza, que anda com a raiva, que anda com a alegria? As emoções, elas são extremamente importantes e geralmente andam associadas. E até uma pautazinha aqui, um alerta para falar, as pessoas não gostam muito da tristeza, mas ela é extremamente importante para a regulação da alegria, porque já pensou não tá alegre o tempo inteiro? Não ia combinar muito, né? Pode passar, Carlinhos, por favor. Comunidade de forma saudável. Não existe uma fórmula mágica, mas sim ferramentas que ajudam. Algumas delas simples e poderosas. Gente, respiração. Respiração. Porque olha que interessante, Oi? Dá? Aham. Ó. Você adivinhou? Não. Eu até coloquei os números ali. Respiração. Padrão ouro no gerenciamento da ansiedade. Oi? Mas eu respiro toda hora? Como assim, né? Qual que é a relação com isso? A respiração diafragmática é o momento que eu alerto o meu cérebro que eu não estou fugindo de um leão. Porque se eu estou naquele desespero de fuga, não dá tempo de... A respiração oxigena os meus músculos e me dá a sensação de bem-estar. Estou entrando em crise ansiosa, estou percebendo o meu corpo tenso, estou com aquela angústia, coração apertado, respiração. Só que não seria qualquer respiração, é uma respiração diafragmática. Nós vamos respirar com... A maioria das pessoas não sabe. Fazendo aula de canto lá na Aparecida, e semana retrasada, eu percebi que eu ficava cansada, tonta, eu não conseguia Respirar. e o meu timbre sobrando. E a professora
professora falou, sua voz é bonita, Fabi, você consegue, mas você não está respirando. Eu falei, eu não sei respirar então. Olha, aí para nesses casos poderíamos ter técnicas de mindfulness que são extremamente eficazes. Yoga, que trabalha diretamente com essa parte da respiração, que vai ajudar. E nas crises ansiosas, são coisas que a gente pode fazer sentadinho na cadeira. Uma respiração diafragmática. É o seguinte, vamos fazer juntos para eu ensinar para vocês. Todo mundo topa? Sim! Todo mundo cruzando as pernas, sentando confortável na cadeira, tá? Se quiserem, é bem interessante fechar os olhos. E eu vou contar. Na hora que eu vou, olhem rapidinho para mim. Vocês vão respirar com essa parte aqui, ó. Vocês vão respirar pelo nariz, vão ficar atentos na minha contagem e vão soltar pela boca, mas bem devagarzinho, tá certo? A contagem vai ser a seguinte, ó. Eu vou contar 3, 4, 5. Nós vamos estar sugando. 5, 4, 3. Soltando. Beleza? Podemos ir? Então, todo mundo relaxado? Olha lá. 3, 4, 5. Segurem um pouquinho. Solta pela boca devagar. Gente, igual um balão, ó. Incha, segura, solta devagar pela boca. 3, 4, 5. Segura, solta devagar pela boca. Agora vocês vão sugar bem forte. Ó, tem gente abrindo a boquinha. E eu vou falar 3, 4, 5 para vocês segurarem o ar, tá? 3, 4, 5. Segura. Solta pela boca. Muito bem. É esse movimento que vocês precisam fazer quando o corpo começa a dar sinais que alguma coisa não está muito bem. Concentrar na respiração, sugar o ar, segurar o ar, contar 3, 4, 5, soltar o ar pela boca. Tem uma pergunta do Gercino Melo. O que ela tem a dizer sobre o TDAH e esses diagnósticos em adultos são gerados por transtornos de ansiedade? Era esperado esse transtorno aparecer por aqui. Para quem não sabe, sou especialista em transtorno e déficit de atenção também e trabalho muito com essa demanda. Jacília, aguenta aí um pouquinho, eu vou concluir aqui e volto para falar um pouquinho sobre o TDAH, que eu sei que é uma curiosidade de muitas pessoas. Esse transtorno agora, todo mundo sabe um pouquinho dele, sabe do impacto que ele tem, então eu já falo um pouquinho. Você guarda essa perguntinha de novo, que eu volto para falar, só para não sair daqui, tá certo? Pausas conscientes, vocês lembram da... Ó, todo mundo abrindo a boca. Era para ter deixado a respiração para depois. Por quê, gente? Porque o ar, ele oxigena os nossos músculos e vai dar, sim, essa sensação de relaxamento. À noite, essa respiração, ela é eficiente. Estou com insônia, não consigo dormir. Desliga tudo e faz uma respiração de mais ou menos uns 5 minutinhos. E é dormir na certa. Por quê? Porque vai desligar o meu sistema nervoso central. Tá? Escrever para aliviar. Lembra que eu falei para vocês que escrever eu vou concretizar aquilo que eu estou pensando, aquele processo que é ansioso? É extremamente eficiente escrever, falar, como alguém disse ali, porque a partir do momento que eu falo, por que a terapia e a terapia, falar com alguém terapêutico? Porque o fato de eu falar, eu vou escutar o que eu estou pensando e aquilo dali já vai me gerar uma questão de se perguntar se eu estou certa sobre isso mesmo. Então, a partir do momento que eu falo, eu escuto. Quando eu escrevo, eu coloco ali e concretizo também, tá? Exposição gradual, o que incomoda aquela situação de ir aos pouquinhos e vivenciando aquele aspecto que eu estou me esquivando para que eu entenda que aquilo dali não pode colocar a minha vida em risco. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para o autocuidado. Muito obrigada por esse espaço, por vocês terem sido tão gentis e participativos comigo. Fiquei muito feliz de fazer isso aqui com vocês. E agora estou aberta para a gente responder. A primeira pergunta que eu vou responder é a do Gessílio. E aí eu gostaria de ouvir novamente e já a gente volta com vocês também, tá bom? Pode perguntar.
É sobre o TDAH. Sim. Esse diagnóstico em adultos são gerados por transtornos de ansiedade? Não, o TDAH é uma doença de nascimento. Você nasce com TDAH. É uma doença do sistema nervoso, neurotransmissores. Então, ou seja, eu não tenho como ser um adulto TDAH. Não tenho, eu nasço com TDAH. Por quê? Porque existe aqui uma dificuldade no córtex pré-frontal de alguns mecanismos que vão facilitar esse processo acontecer. Ou seja, não tem como um adulto ser TDAH. Agora, tem muitos adultos que têm descoberto a patologia agora, porque a informação está aí. Antigamente era muito difícil, era um transtorno que não era tão difundido, não era tão falado. Então, antigamente era os alunos que não eram tão inteligentes, os alunos que saíam da escola porque não conseguiam aprender e os mais outros nomes pejorativos que eram dados para essas crianças. E aí hoje, já se sabendo dessas informações, já se tem mais conhecimento e agora já sabe, o tratamento ele acaba sendo também muito eficiente quando se descoberto quando adulto. Se Como responde. diferenciar o TDAH, por exemplo, de um grau de autismo, pode ser um grau básico? São doenças, são patologias totalmente diferentes. E aí vai ter um escopo ali, a gente tem um manual diagnóstico chamado DSM, que a gente tem vários critérios que preenche cada uma. Que vai preencher. Para o TDAH, a gente vai ter um índice maior de desatenção, que hoje a gente já sabe que não é só a desatenção, não é a falta de atenção. É o controle inibitório que está prejudicado, que são uma das funções executivas. Ou seja, eu tenho uma dificuldade de manter a atenção naquilo que eu preciso. Eu vou ter atenção lá em outra coisa. E aí eu vou desfocar daquilo que é importante. Mais alguma pergunta? Sim. Sonhos e pesadelos estão ligados à ansiedade? Bom, aí a gente vai ter um arcabouço gigantesco. A gente vai ter um arcabouço gigantesco. As abordagens, elas vão trabalhar diretamente com a interpretação dos sonhos, o seu próprio estudo. Mas, se você pensa, na TCC, por exemplo, os sonhos são as vivências compiladas, no processo de aprendizagem. Então, tudo que eu vivencio durante o meu dia vai ser projetado à noite. Então, sim, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, se eu tenho muitas coisas catastróficas na minha cabeça, logo à noite isso vai ser projetado. E aí esse sonho se caracteriza Porque na verdade, se é um evento que eu tenho pavor, se é um evento que eu catastrofizei, vai ser um pesadelo, né? Imagina, eu tenho medo de ficar desempregada, eu penso nisso o dia inteiro. Aí à noite que eu estou desempregada, o que vai ser isso? Um pesadelo. Isso. Mais alguma dúvida, gente? Só isso, então? Gente, obrigada, então, até breve. Estou aqui, se vocês quiserem conversar comigo em particular, tirar alguma dúvida, contem comigo. Carlinhos, muito obrigada pelo convite, Grazi também, foi maravilhoso, tá bom? Primeiramente, a gente que agradece, né? Quando nós pensamos nisso, lá um ano atrás, né? A gente tinha mais ou menos a dimensão da dificuldade que as pessoas têm, né? E até por experiência, né? A gente sabia que era algo importante, porque a igreja, ela nos dá muitos leques, né? Mas em específico com profissionais é mais difícil. Então foi por isso que a gente pensou. E o que fica de bom, eu acho, em tudo isso, né? Porque cada palestra que acontece, a gente observa primeiro a excelência dos profissionais, né? Que nós temos em Vilhena. Então não há necessidade de nós sairmos daqui para ir para outro canto, né? A segunda é que existe um público, né? E a gente quer fazer um apelo para você que está aqui presente, mas também para você que nos assiste, né? Porque esse projeto já tem um ano e ele não tem intenção de ser interrompido. Mas é necessário que as pessoas participem, né? Então a gente divulga, a gente procura divulgar da melhor maneira possível, mas nem sempre a gente tem um alcance grande. Então vocês que estão aqui presentes hoje, no número que é a palestra que a gente alcançou o maior número de pessoas, né? Fiquem atentos, principalmente nas redes sociais da paróquia, que nós vamos divulgar, tá aqui o pessoal da Pascom, né? Que nos ajuda também, né? Mas que há necessidade da pessoa vir. Muitos fizeram inscrição, por um motivo ou outro acabaram não vindo, né? Quando você falava de ansiedade, também a
preocupação que a gente tem, é lógico que a gente tem. Então, por exemplo, qual era a minha preocupação? Vi um número de pessoas que a gente não conseguisse acomodar. Então, isso é normal. Mas deu tudo certo no final, acho que todo mundo ficou bem, né? E como eu dizia, né? Nós, graças a Deus, como nós temos uma paróquia atuante, então um lugar onde a gente tinha maior número de vagas para oferecer, hoje está ocupado, né? Então é por isso que nem sempre a gente vai conseguir liberar uma quantidade grande de vagas, mas quem não pode vir acompanha pela rede social. Mas a gente gostaria de contar com vocês no sentido da divulgação, né? Então mês que vem provavelmente, eu não sei porque também nós temos a festa da padroeira no dia 24, né, de maio. Talvez a gente não consiga um espaço, talvez maio não aconteça, talvez, mas é provável que sim. E aí a gente quer contar com mais pessoas, porque é enriquecedor. Eu acredito, olhando para cada um de vocês, que a gente sai daqui, né, melhor do que a gente entrou. As experiências, tudo aquilo que você falou, né, nos ajudou muito e vai continuar nos ajudando. Então, isso, para quem muitas vezes, e a gente tem batido muito nessa tecla e a gente observa isso, né, as pessoas ainda têm um preconceito. Quando se fala de algo que liga ao mental, à cabeça, né, as pessoas têm um preconceito. Então, deixa o preconceito de lado, venha conhecer, né? Venha participar, venha fazer parte, porque isso vai ajudar na tua vida. E se não ajudar na tua vida, vai ajudar na vida de alguém, porque você também vai poder auxiliar, no mínimo orientando a pessoa. Olha, tem um profissional para isso, procure, né? Qual é o nome do senhor? Carlos. Carlos, é a primeira vez que eu estou ouvindo, e eu escutei da missa, mas não me chamou tanta atenção, e daí foi através da minha amiga Maiara, que ela me mandou o link, ela me mandou hoje até. Mas eu tinha um outro evento que eu falei para vocês do Maria Lapidando Mulheres, que também é um projeto que tem 1 ano. Sim. E eu gostaria de dar uma sugestão. Você já tem um grupo desse movimento de vocês? Não. Porque o nosso do Maria Lapidando Mulheres, elas têm um grupo, e aí só os administradores que falam, o grupo é fechado para não gerar tanto movimento. E aí, através do grupo lá, elas mandam, né, onde vai ser, quando vai ser, e isso é mais fácil de divulgar, porque eu não sabia, eu gosto de participar dessas coisas, né? E quando você tem um grupo, hoje eu conheci ela, acabei de mandar um link para ela do Maria Lapidando Mulheres, porque através do link ela vai ver a movimentação que nós temos. Boa E eu ideia. acho que se vocês criassem um grupo, é mais fácil para a gente divulgar. E eu acredito que todo mundo vai querer participar, porque é muito legal, eu gostei muito. Boa ideia, tá? Então a gente vai fazer isso, a Grazi já vai fazer, a gente vai pegar os telefones e um vai adicionando o outro, né? Nesse contexto, né, não é um grupo que é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo estritamente para a gente marcar as datas e depois vocês replicarem isso lá nas suas redes sociais, né, que é o que a gente sempre pede, né? E porque o intuito, na verdade, é atingir uma quantidade maior de pessoas, tá? Então, Lembrando também que os canais de transmissão batizada da paróquia, nós temos auxiliador também. tem um canal, tá ótimo. Sim, então, antes da gente encerrar, né, eu gostaria assim de agradecer a presença de todos vocês. Tudo isso acontece porque o nosso padre, o Padre Sivaldo, ele está antenado e ele autorizou, né? Antes mesmo da gente começar esse projeto, a gente levou até ele e ele observou que tinha uma necessidade. Por que o padre nunca está? Porque o padre tem tanta atividade, né, que ele não pode estar em todos os lugares. A gente gostaria da presença dele, mas hoje provavelmente ele está celebrando em algum canto, ou fazendo um casamento, ou ouvindo confissões e assim por diante, né? Mas ele está sempre conosco, sempre eu dou o retorno para ele, de quantas pessoas participaram, como é que foi e tal, e ele reza por nós. Então, agradecer de todo o coração o Padre Sivaldo por nos dar essa oportunidade da gente levar isso. E acima de tudo, agradecer a doutora pela sua presença, foi fantástico, né? Você vai agradecer a Grazi e a Grazi? Você fica para depois.
eu agradeço a Grazi também. Então, doutora, muito obrigado. Prazer conhecê-la, tá? E foi muito bom mesmo. E a Grazi, que é essa pessoa que não desiste nunca, ela pode estar com qualquer problema, mas ela vem, né? Então a gente só tem a agradecer. Mesmo com Chico. E aqui é o seguinte, ela pediu uma foto. Eu gostaria, se de você todos. possa, gente.